Vamos à primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6 e 19. Eu vou ler só o 18 para dar um pouquinho do contexto, mas vamos nos concentrar no assunto do 19. Então, 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí vem o que eu quero falar. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos ao 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos do Teu Espírito, iluminação dele, para entendermos o que vai ser tratado hoje, nesta pregação que vai se concentrar no fato de sermos habitação do Espírito. Que cresçamos na nossa vida, no dia a dia, refletindo mais e mais esse fato, que somos santuário de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então o título é muito simples, eu praticamente já anunciei. Eu sou santuário de Deus. Nesse texto, lá do versículo 12, Paulo vem condenando a imoralidade para os coríntios. E além de dizer que o nosso corpo pertence a Cristo, passou a pertencer a Cristo desde que nos convertemos a Ele, ele fala que fomos espiritualmente e intimamente unidos a Cristo. Isso é o que ele vem dizendo. E ele baseia esta informação no fato que o nosso corpo passou a ser santuário de Deus, ou melhor dizendo, santuário do Espírito Santo, de uma maneira mais específica, santuário do Espírito Santo, que Deus fez habitar em nós, que Deus enviou para ser habitação nossa. A palavra santuário, no original, vem de uma palavra que no sentido original significa habitar. Ela é usada no grego do Novo Testamento com relação ao templo de Jerusalém, mas não a todo o prédio do templo. O templo era composto de muitas partes, mas somente do edifício sagrado, na parte, o santuário em si mesmo, como eles chamavam, que consistia no lugar santo e no santo dos santos, lugares esses que eram separados por um véu. O primeiro uso na Bíblia da ideia de Deus habitar em algum lugar está em Êxodo capítulo 15, versículo 17. É importante nós vermos um pouquinho da origem no Velho Testamento da ideia de Deus habitar em algum lugar. Êxodo 15 e 17 diz assim: Moisés falando no seu famoso cântico: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. Agora vejam, logo em seguida: no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Estava falando do tabernáculo, depois do templo que Deus iria construir em Jerusalém. Houve vários templos já em Jerusalém. Ideia aqui de santuário no hebraico, um lugar sagrado, um lugar santo. E veja como as duas noções estão aqui vizinhas uma à outra. O santuário, a tua habitação. Então, Deus, santo como Ele é, obviamente,
o lugar em que ele habita é um lugar santo, tem que ser, não haveria outra forma de ser. Então as duas ideias andam juntas, de um lugar em que Deus habita, e por ser o Deus Santo que habita naquele lugar, esse lugar torna-se um santuário. Esta é a ideia. Então poderíamos tomar como uma definição de santuário: lugar sagrado onde Deus habita ou se faz presente, e portanto dedicado à adoração de Deus. No Antigo Testamento não há nenhuma referência à pessoa como santuário, ser alguém, mas um local onde Deus se faz presente de uma maneira mais forte, de uma maneira mais imediata ao ser humano. Por que eu faço essa observação? Porque Deus é onipresente. Então eu quero ter o cuidado de fazer a seguinte distinção: quando eu digo, o irmão fulano estava presente no culto ontem, estava lá na igreja, eu vi, com toda certeza ele não estava em casa, com toda certeza ele não estava na praia, ele estava no culto. E se estava na primeira fila, com toda certeza ele não estava na quinta fila, era só ali, porque o homem só se faz presente num certo local. Eu não quero passar esta ideia, quando falo de santuário da habitação de Deus, como Deus está presente naquele local, ou no Santo dos Santos, como foi no tabernáculo erigido no deserto, que culminou com a construção do templo por Salomão. Quer dizer que Deus está ali naquele local, no Santo dos Santos, e pronto, com toda certeza Deus não estava no outro lado do mundo, lá no lugar chamado depois por Japão. Ele não estava lá, ele não estava na Lua, não estava em Marte, porque ele estava lá no Santo dos Santos. Não é assim não. Então eu estou fazendo apenas um parênteses aqui, que é diferente quando nós dizemos que um ser humano como nós estava num certo local, ou está, que exclui todo e qualquer outro. Com Deus não exclui nada em lugar nenhum do universo criado por Ele. Os lugares visíveis e invisíveis, basta ler o Salmo 139 para você ver bem o que eu estou falando. Então, quando falo em santuário, lugar que Deus habita, é um lugar em que Ele se faz presente. O que nós podemos dizer é, com nossas próprias pobres palavras, faz presente de uma maneira especial, ou de uma maneira mais imediata. Ele mesmo quis assim, Ele mesmo nos ensinou essa ideia. Mas não se permita levar pela ideia de que uma vez que Deus está no santuário, Ele não está mais em lugar nenhum, Ele está em todos. Fecha parênteses para essa explicação que eu tinha que dar. No Antigo Testamento, como falei, não há referência de um santuário feito por uma pessoa, a própria pessoa sendo um santuário. Essa noção foi ensinada pela primeira vez pelo próprio Senhor Jesus Cristo, referindo-se a uma pessoa como sendo santuário de Deus. Quem era esta pessoa? Ele mesmo. João capítulo 19, versículo 22. João 19 a 22. Não, João 2, 19 a 22. Ok? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Jesus lhes respondeu. Vamos ao 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Aí ele disse, no 19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, ou destruam este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Bom, obviamente Jesus Cristo estava falando do santuário do templo, onde ele estava lá. Será que era? Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então veio a ideia de um ser humano ser santuário de Deus.
Sim, ele era um ser divino também. Mas a noção de um ser humano ser santuário de Deus nasceu aqui. Digo nasceu, foi ensinada aqui pela primeira vez. Nem os discípulos entenderam o que ele estava dizendo. Querem ver? Versículo 22, logo em seguida, olha aí. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Eles não tinham entendido bem, não tinham, eu não quero dizer que eles não tinham acreditado bem, porque isso aí seria um pouco de demérito para eles, mas talvez até inclua um pouco disto. Na minha maneira de ver, é mais uma falta de entendimento do que mesmo de acreditar naquilo. Seja como for, eles não entenderam bem não. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitou 3 dias depois, e ele disse que se destruíssem este templo, ele disse, ele reconstituiria em 3 dias. É ele, é o corpo dele, bem que ele disse. E agora ficou claro que reconstrução é essa que ele disse que faria com o próprio corpo dele se os judeus o destruíssem. Destruíram de fato, deixou de ser uma hipótese, passou a ser uma realidade, e deixou de ser uma hipótese o que ele disse. Ele não estava apenas imaginando alguma coisa, ou falando de uma maneira vaga, ele estava absolutamente preciso no que ele disse. Destruam meu corpo, experimentem. Destruíram. E eu o reconstruirei em 3 dias. Feito, dito e feito, foi ressuscitado. No julgamento dele, eu não vou ler, mas está lá em Marcos 14, para quem quiser ver depois, 57, 58. No julgamento, distorceram isso e usaram contra ele. Disseram que ele disse que ia destruir o templo de Jerusalém. Ele não disse isso, mas o diabo é muito chegado a distorcer a palavra de Deus. Na cruz, ele estava já lá, crucificado. O insultaram, dizendo: desce daí, não é tu que diz que vai reconstruir o templo em 3 dias? Pois desce daí, que é muito mais fácil descer de uma cruz do que fazer um templo inteirinho em 3 dias. Não entenderam nada, distorceram tudo. Seja como for, distorcendo ou não, os homens estavam sabendo o fato de que Jesus Cristo era santuário de Deus. Não é nem da maneira como o templo era santuário de Deus. Jesus também se disse assim. Eu entendo que é de uma maneira muito superior ao que o templo era santuário de Deus. Que o santuário de Deus, no Santo dos Santos, onde Deus habitava no tabernáculo e no templo, era feito de materiais, tudo bem, materiais escolhidos, um lugar tornado sagrado, mas materiais. Mas quando se fala do corpo de Jesus Cristo, está se falando mais não de material inanimado, mas de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Obviamente Jesus Cristo não fugiu dessa regra, a natureza humana dele. E ainda mais, um homem criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado algum. Então é óbvio que essa noção de ser santuário de Deus cresceu com relação à noção anterior ou antiga de um lugar físico ser santuário de Deus, como era no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém. A ideia ficou muito mais nobre, muito mais rica, muito mais sagrada, de que o templo de Deus não era mais lugar, não era mais, ainda era enquanto o templo existiu, depois foi até destruído e acabou-se mesmo, mas enquanto Jesus viveu, o templo estava lá, e poderia ser corretamente chamado de santuário de Deus, o Santo dos Santos lá, mas já estava destinado a ser encostada esta ideia, ficar para trás, porque algo mais novo e muito superior estava agora nascendo. Era a ideia, o fato de um ser humano ser santuário de Deus. Ser humano este, que é sempre bom lembrar, também era um ser
divino. Mas eu estou jogando muita ênfase no aspecto humano, porque nós vamos já chegar no nosso caso. Ele foi além, e ele falou de um dia, no futuro, em que o Espírito Santo habitaria no crente. Veja então como passa a ideia de Jesus ser santuário, e ele joga o privilégio de ser santuário de Deus, não apenas para ele próprio, que não era pecador, que poderia propriamente ser habitação de Deus, porque Deus não habita com o pecado, ele podia dizer aquilo, e nós talvez concluíssemos, que pena que nós nunca vamos ter esse privilégio, essa audácia, esse atrevimento de dizer que nós somos de alguma maneira santuário de Deus. Eu conheço os meus pecados, meu amigo, muito bem. Isso é maluco dizer que eu sou santuário de Deus, como ele se fazia presente lá no tabernáculo, depois no templo em Jerusalém, e como Jesus Cristo, santo, puro, perfeito, era santuário de Deus. Eu dizer que sou santuário de Deus? Nunca. Então, de nós mesmos, muito provavelmente, nós não teríamos a menor coragem de pensar nisto. Está até com medo de blasfêmia. Mas ele vem e diz, João 14, 16 e 17. Essas doutrinas devem nos deixar empolgados, irmãos. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, ele vai explicando. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O ensino novo. Isso leva a crer que não ocorria tal fato no Antigo Testamento. Ou seja, que o Espírito Santo habitava na alma, no espírito de alguém temente a Deus na época, um crente da época, salvo pela fé, na revelação até a época. Alguns têm a ideia de que não é tão novidade não, e de que o Espírito Santo sempre habitou nos santos, sempre habitou nos salvos, incluindo o tempo do Velho Testamento. Outros acham que é um ensino novo, pertencente ao Novo Testamento. E, obviamente, antes havia a orientação do Espírito Santo no salvo. Ninguém é salvo sem a orientação do Espírito Santo, sem o trabalho do Espírito Santo, sem a iluminação do Espírito Santo. Não é diminuir o trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento, nem desviar-se do trabalho dele para alguém chegar à salvação pela fé no Velho Testamento. Não. Mas que há algo muito diferente, muito significativo, novo, nessa questão da habitação do Espírito Santo no crente do Novo Testamento, o crente da igreja que pertence à igreja de Cristo. As indicações são fortíssimas. Eu sou convicto disto, de que é uma doutrina neotestamentária e é uma característica dos crentes que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, inaugurada no dia de Pentecoste, e que será arrebatada aos céus quando o Senhor Jesus Cristo voltar para reinar. No Novo Testamento, então, nas cartas de Paulo, ele desenvolve essa nova doutrina de que, sendo a habitação do Espírito Santo, o crente tem que ser santuário de Deus. Não tem outra forma. Ora, se o lugar em que Deus habitava, no Santo dos Santos, no tabernáculo no meio do deserto, era um lugar santíssimo, sagrado, como vou já comentar melhor, porque Deus estava ali de uma maneira mais especial, como comentei, não é unicamente ali, mas de uma maneira mais forte ali, era sagrado.
Se ao dizer que ele era santuário de Deus, o próprio Jesus Cristo era alguém sagrado, que sabemos que ele era, sem pecado, inclusive, puro, tudo bem, Jesus pode ser habitação de Deus, porque onde Deus habita tem que ser santo, e ele era um santo total, porque não tinha pecado algum. Mas quando Jesus diz que o Espírito Santo iria habitar no crente continuamente, a implicação disso era óbvia. Então o crente é considerado absolutamente puro aos olhos de Deus, porque assim o Espírito Santo não viria habitar em lugar nenhum, em um corpo humano nenhum, se não fosse considerado por ele, Espírito Santo, por ele, o Deus triuno, totalmente santo. Passou a ser santo, porque ele veio habitar ali, e o próprio fato dele vir habitar, já mostrava que era algum lugar, local, santo. 1 Coríntios 6,19, que é o nosso texto, com o qual eu li, vale a pena repetir dentro de toda essa explicação. Voltando então a 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? A mesma explicação que Jesus Cristo deu para ele próprio: destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. Ora, mas levou 46 anos e tu vai fazer em 3 dias? Ele se referia ao corpo dele. Eu li para vocês. Então vejo como ele estende o benefício de ser habitação do crente, o altíssimo, habitação do Espírito Santo, o altíssimo privilégio, ele estende a nós. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora, volte um pouco para capítulo 3, ainda de 1 Coríntios, versículo 16. É curioso que Paulo faz a mesma pergunta, quase que ele repete então no capítulo 6, uma vez que já está aqui no capítulo 3, ora: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Novamente, do jeito que em Êxodo estava junto a ideia de santuário e de habitação de Deus, aqui de novo, os dois conceitos aqui, santuário de Deus e habitação de Deus, porque uma coisa implica na outra. Aonde Deus habita é um santuário, se torna um santuário pela santidade absoluta dele. Então o crente aprende que ele se tornou um santuário de Deus, em que o próprio Espírito Santo habita nele. Esse ensino é estendido para a igreja em termos coletivos. Vamos a Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Até aqui falamos no aspecto pessoal, Paulo falou em 1 Coríntios, mas indo para Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, nós lemos: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce. Para quê? Santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? A habitação de Deus no Espírito. De novo, a ideia, santuário, habitação de Deus, é porque uma coisa é consequência da outra. Então a igreja como um todo, a igreja, tanto a igreja, uma igreja local, como uma igreja geral, a união de todos os crentes salvos em toda a época da igreja, a igreja como uma unidade, ela é um santuário, o conjunto dos crentes juntos. Não é o santuário aqui
como era na época do Velho Testamento, o santuário, um lugar físico. Então não é que este lugar onde eu estou aqui, este palco aqui, este lugar é um lugar santo, porque Deus está habitando no nosso santuário. Esse lugar é mais santo do que o lugar onde vocês estão aí, porque aqui está o pregador com a Bíblia aberta, numa referência ao santo e aos santos santos do Velho Testamento. Nada disto, não é nada a ver com isso. Esse lugar não é santo em si, o lugar físico não é. Esse lugar se torna santo porque ele está cheio de santuários de Deus, individualmente, que é você que é crente, e você. Então podemos dizer, ao mesmo tempo que aqui temos vários santuários de Deus reunidos, por outro lado podemos dizer que temos um santuário de Deus aqui reunido, que é o aspecto coletivo. Esta igreja é o santuário de Deus. Ensinos valiosíssimos. Eu quero ajudar um pouco a compreender este fato, a importância deste fato, lembrando alguns aspectos rapidamente do Velho Testamento. O tabernáculo de Moisés, em que Deus mandou Moisés erigir no deserto, era um lugar sagrado, como já expliquei, um lugar santo, porque Deus estava ali habitando. Era uma tenda dividida em duas partes. A primeira parte chamada de santo, em que só sacerdotes entravam, e o lugar santo dos santos. Os lugares eram separados por um véu, e nesse santo dos santos só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, cheio de orientações, de instruções, de limitações, porque Deus estava ali. E Deus dizia: se alguém infringir uma norma dessa, de entrada no santo, entrada nos santos dos santos, qualquer infração é imediatamente punida com morte, porque é um lugar sagrado demais. A planta foi dada em detalhes por Deus para Moisés. A própria planta física está lá, as dimensões estão lá. E essa tenda, que era dividida em duas, por sua vez, ela era cercada por uma cerca baixa com cortinas, cada material especificamente detalhado, cada poste, cada distância de um poste para o outro. Você já deve ter lido isso em Êxodo. Tudo super detalhado, que a gente nem tem direito os termos, o que era exatamente na época, mas é impressionante a quantidade de detalhes. Se nós não entendemos direito, pelo menos uma coisa nós sabemos: era muito importante para Deus aquele local, desde a cerca que arrodeava a tenda onde estava o santo e o santo dos santos. Tudo era importante para Deus, mostrando o significado para o povo do que era estar no lugar em que Deus habitava. Uma dimensão daquela errada, e haveria punição certamente muito grave. Teve homens que ofereceram incenso diferente da fórmula do incenso que Deus mandou. Morreram na hora. No ato, vocês conhecem a história. Mas que coisa tola, uma coisa pequena, que mudou a fórmula de um incenso. Que diferença faz para Deus? Toda, a ponto de ter matado os homens que assim fizeram. A montagem, a desmontagem, o transporte era função apenas de alguns levitas da tribo de Levi, descendentes de Levi. Não era qualquer um que podia carregar as varas que eram enfiadas em argolas, no caso da arca, e de várias outras peças, não podiam ser tocadas nem pelos levitas. Lembram que uma vez a arca ia, o boi que levando a arca tropeçou, e Uzá
pegou na arca e morreu imediatamente. Não pegue nesta arca, porque ela representa a habitação de Deus. Você não pode imaginar o que é isso, meu amigo. Morreu. Usar. O templo de Salomão, construído 400 e tantos anos depois que os judeus chegaram, então, na Terra Prometida. É interessante alguns aspectos. Davi quis construir, desejou intensamente construir, juntou material preciosíssimo, deu do tesouro particular dele, do rei, para a construção. Deus não aprovou que Davi construísse. Davi, homem queridíssimo de Deus, usadíssimo nas Escrituras, nos Salmos, o tamanho do que a Escritura, o espaço que ela leva falando da vida de Davi, é algo fantástico. Vai não, Davi, construir o meu templo. E ele queria, mas por que ele não deixou Davi construir o templo? Porque tu és um homem de guerra, derramaste muito sangue na minha presença. Não vai, está lá em 1 Crônicas e eu não vou ler. Não vai. Quem vai construir o templo é o teu filho, Salomão, que vai ser homem de paz. É interessante que o império de Salomão ainda se tornou maior do que o de Davi. Foi o ápice do império israelita dos judeus chegou no reinado de Salomão, que era um homem de paz. Claro que ele pegou do pai, já um reino muito bem estabelecido, expandido, mas não se sabe bem, não podemos afirmar se foi uma punição de Deus para com Davi. Talvez não soa como uma punição, como um castigo. Talvez o seguinte: você tinha a missão de fazer o que você fez, e ele tinha de fato esta missão da parte de Deus, e ele era um homem zelosíssimo por Deus, ganhou todas as guerras em que ele entrou. Detalhe, ele entrava nas guerras quando era provocado, pelo menos é o que dá a ideia nas Escrituras, não um expansionista nato, porque gostava de se expandir, mas ele era muito atacado pelos vizinhos, ele atacava e conquistava. Então não havia jeito de se expandir, de ser um reino forte como chegou a ser, sem muita luta, muita guerra, muito sangue derramado. Tudo bem, castigo ou não, Davi, punição ou não, você sendo fiel ou não ao que eu quis que você fizesse em vida, mas uma obra eu não vou lhe dar, a obra de fazer o meu templo, o lugar onde eu vou habitar, substituindo o tabernáculo que tinha vindo há muitos anos do deserto. Vai ser teu filho, homem de paz. Isso é altamente significativo para o tipo da obra que estamos falando. O homem de sangue não vai fazer o lugar onde eu vou habitar. Eu quero um homem de paz. Feito de material, como já falei, muito precioso, usando pessoas extremamente hábeis. Muita gente Salomão usou para fazer o templo. Foi uma construção não muito grande, mas riquíssima, extremamente sofisticada em termos de construção, de habilidade, de todo tipo de mão de obra que você possa imaginar para a época. Então foi uma construção absolutamente maravilhosa, detalhada, o templo de Salomão. Última observação sobre o Velho Testamento é que tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, depois foi destruído o templo que Esdras esteve participando da construção, depois o templo de Herodes, que fez ou complementou o templo ficou enorme, grande e bonito. Cada um a seu tempo era o único lugar em que o israelita poderia adorar
a Deus com sacrifícios. O único lugar no mundo. O judeu é um prosélito. O prosélito é um gentio que tinha se tornado um judeu, por ter se concordado em se circuncidar e obedecendo à lei como um judeu. Tanto mesmo assim no templo eram diferentes os lugares de um judeu e dos gentios. Mas, seja como for, só havia este lugar para um temente a Deus, israelita, ou um gentio, prosélito, sacrificar em Israel ou no mundo inteiro, só podia ser lá. Muitos problemas vieram porque reis e outras pessoas quiseram sacrificar em outros locais, e Deus não permitia. Aquele era o lugar único, porque era especial demais a presença de Deus ali. Então você adorava a Deus, e a adoração naquela época, vamos dizer, a adoração completa a Deus incluía o sacrifício do animal que você levava. Eu digo adoração completa porque obviamente alguém poderia adorar a Deus na sua casa longe de Jerusalém, mas a adoração completa, o aspecto íntimo, interno, com o aspecto externo, aquelas ordenanças que Deus tinha, aquelas regras que Deus tinha estabelecido, só lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Muito bem. Tudo isto que eu estou falando com relação à construção do tabernáculo, do templo, dos templos, um depois do outro, quando era destruído vinha outro, tudo isso foi substituído por você, crente. Agora você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Você é santuário de Deus. Ninguém vai a Jerusalém para visitar o santuário de Deus. Não existe, nem tem lá mais. Achamos que ainda vai ser reconstruído para quando Jesus Cristo voltar, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas não existe hoje um lugar onde se possa dizer: ali é o santuário de Deus, é onde Deus habita. Isso, hoje, este local é o seu corpo. Você sabe o que isso significa? O peso disto? Eu não sei. Eu confesso minha pequenez, minha ignorância de não chegar nem perto do que realmente isto significa. Nunca cheguei perto de alcançar o que significa eu ser habitação de Deus. Fico até constrangido. Começa lendo agora de novo o nosso texto, 1 Coríntios 6:19, a segunda parte do versículo em que ele diz, e que não, eu quero ler literalmente com vocês. Volte lá, por favor, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nem de você próprio você é. Você não pertence mais, o seu corpo não é mais seu. Cristo ele tomou conta, se apossou dele, enviando o Espírito dele, e Deus Pai enviando o mesmo Espírito Santo para habitar em nós. Santuário de Deus. Esse de Deus significa que é onde Deus está morando, num certo sentido que eu já expliquei, e também que pertence a Deus. As duas coisas, as duas ideias estão aí. Santuário de Deus, é onde recebe a presença de Deus dentro e pertence a Deus. Eu quero comentar 4 consequências práticas e encerrar, pelo fato de nós sermos santuários de Deus. Primeiro, somos sagrados, muito valiosos para Deus.
Vamos a 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu já toquei neste versículo, mas eu quero voltar lá, porque eu quero agora enfatizar o 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado, santo. Destruir no grego significa literalmente destruir mesmo. A tradução é perfeitamente essa. Só que há o sentido metafórico, que é corromper, depravar, estragar moralmente. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se alguém estragar, corromper alguém que é santuário de Deus, Deus vai destruir essa pessoa. E essa destruição aí muito provavelmente inclui punições e até mesmo a condenação eterna. O vós refere-se à igreja, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Igreja local, que eu já comentei que tanto tem um aspecto individual como coletivo. Do versículo 1 até o versículo 15 deste capítulo 3, Paulo estava falando, é importante esse contexto, de ciúmes na igreja, depois de falsos ensinos, ministérios fracos na igreja, problemas graves na igreja de Corinto. Então ele conclui no versículos 16 e 17, é uma conclusão, lembrando da glória e do valor da igreja, que é a habitação do Espírito Santo, e dizendo que o próprio Deus pedirá contas de quem estragar, contaminar a igreja de Cristo. Imagino que o crente deve se sentir, primeiro, feliz e orgulhoso pelo carinho e proteção que Deus tem para conosco. O privilégio que Ele nos deu de nós nos tornarmos a habitação dEle, está de olho em quem mexe conosco, porque somos sagrados. Se alguém mexer comigo, se alguém me prejudicar moral, espiritualmente, se alguém me estragar, me corromper, lhe estragar, vai se haver diretamente com Deus, que vai destruir o outro. O verbo é o mesmo. Isso nos deixa envaidecidos, no bom sentido, obviamente. Por outro lado, o que pesa sobre os seus ombros, os meus ombros, com esta afirmação aqui, é algo muito, muito grave. Ao fazer parte de uma igreja, você faz parte de algo sagrado, sobre o qual Deus está de olho, com muito zelo. Veja bem como você vai influenciar as pessoas da sua igreja. Que tipo de ministério, que tipo de atitude, que tipo de comportamento, que tipo de influência cristã você vai ter sobre o seu irmão. Porque do jeito que você é a habitação de Deus, Ele também é. Do jeito que Deus está de olho em você, lhe protegendo, está também protegendo o outro. E se você for o ofensor, se você for aquele que vai destruir o irmão, esse destruir aqui, repito, no sentido moral, espiritual, de danificar espiritualmente, prejudicar, contaminar, Deus vai pedir contas suas. Tudo bem, o aspecto que eu comentei de morte eterna não vai se aplicar a um crente, que ele já escapou dessa situação, obviamente, seria para alguém que não tem Cristo. Mas lembro que a ideia de destruir é algum tipo, não é obrigatoriamente uma destruição total, pode ser um aspecto de estragar, de causar grande dano. Eu não sei como é que Deus vai tratar um crente que contaminou o outro, desviou o outro, influenciou negativamente o outro. Eu sei o seguinte, vai ser um tratamento muito sério.
de um pai que sabe que precisa disciplinar pesadamente aquele filho, é em amor que ele faz isso, não deixa de ser pai por isso, mas não pense que por isso você está fora da possibilidade de ser duramente tratado pelo Pai Celeste. É em amor, mas o amor muitas vezes assume uma dureza de aço. Muito cuidado com a sua influência na sua igreja. Segunda consequência prática do fato de sermos santuário de Deus: o conceito de santo é duplo, puro e separado. Separado do mundo para Deus. Nós não podemos ser misturados com o mundo, porque isso vai nos contaminar. Uma feridinha do filho que caiu no chão e arranhou, você bota ali o remédio, isola, cuidado, com coisa suja aqui em cima, isola para não contaminar, não infeccionar. Nós somos contamináveis, nós somos infeccionáveis, moral e espiritualmente. Devemos ter cuidado com as nossas associações. Esse perigo vai deixar de existir no céu, mas aqui existe em alto grau. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 18. Segundo Coríntios 6, 14 e 18 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus? Olha aí, que ligação há entre o santuário de Deus, o crente no caso, e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Chega a dar arrepio uma frase dessa. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se era inconcebível ídolos em santuários feitos de pedra, como já comentei, em lugares físicos, quanto mais quanto o santuário de Deus é um filho de Deus. Isso aqui é muito vasto, seria outra pregação inteira ou até mais de uma, mas eu quero com algumas frases resumir. Não é para confundir o contato com o mundo. Contato com o mundo. Vós sois o sal da terra. Para salgar um pedaço de carne, nós temos que melar toda aquela carne com grãos de sal, temos que espalhar. Então, se nós somos sal da terra, nós devemos estar espalhados, tendo contato com o mundo. Somos luz do mundo, não vamos esconder a nossa luz embaixo de uma panela, nós vamos botar num lugar bem alto para iluminar. Então o crente tem que estar de uma certa forma visível ao mundo, e ao estar visível ele tem contato com o mundo. Claro, o próprio pai do crente ou a mãe pode ser alguém sem Cristo, um irmão dele, um amigo, um parente, um colega de trabalho, o chefe. A sociedade está cheia de pessoas sem Deus, pessoas do mundo. Não podemos nos isolar, como fizeram alguns ao longo da história medieval, a Idade Média, que se isolavam, os eremitas, e ficavam ali nos mosteiros isolados do mundo. Não. É uma má interpretação de passagens como essa de 2 Coríntios 6, em que manda nós sermos separados do mundo. Ela é ser levada a um extremo. Este ensino isola total e completamente. Mas como é que os outros vão ser salvos? Os outros do mundo
vamos levar o evangelho como a eles, se não tivermos contato com ele? Então, contato com o mundo é fundamental, mas misturar-se com o mundo é que é o pecaminoso. Não podemos ser influenciados pelo mundo em assuntos que têm a ver com a nossa adoração a Deus. É isso. Então o contato vai no aspecto pessoal, no aspecto profissional, no aspecto social, morando no mesmo condomínio, mas qualquer influência que você vá ter sobre alguém do mundo, que vai afetar o seu comportamento cristão, a sua espiritualidade, a sua adoração a Deus, começa a ser uma contaminação. Então aquele contato tem que ser interrompido, cirurgicamente interrompido, porque está começando agora a infringir a doutrina da separação. É triste ver um crente que valoriza mais alguma coisa no mundo mais do que valoriza a Cristo, e por isso se associa, se mistura e se contamina, e vai acabar contaminando a igreja, naquilo que eu acabei de comentar anteriormente. Cuidado com associações com quem não é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nunca ultrapasse o contato ao ponto de virar uma mistura. Terceira consequência e penúltima, a pureza pessoal deve ser algo constante. Versículo 6 no capítulo 17, que eu já li. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Cuidados. Não, o pastor já falou nisso, está repetindo. Não. Porque quando eu falo em pureza, um primeiro aspecto da impureza, ou dizer, um aspecto da impureza, é a sua mistura com o mundo, é um contato que passou a ficar exagerado e influente na sua vida, e passou então a ser uma mistura pecaminosa, e você então deixou a impureza de fora lhe contaminar. Porém, e aqui é por isso que eu quis colocar este aspecto, pureza pessoal, esqueça o mundo, e você ainda é um universo de impureza dentro de si, infelizmente. Então não é preciso só o mundo, deixa eu dizer de outra forma, não é só o mundo que ele ameaça contaminar, você mesmo é a maior ameaça contra a impureza, a sua carne. Estava um pouco preocupado com o tempo que eu iria gastar, eu vou tentar ser muito rápido, para explicar uma dúvida que pode ter. Como é que eu ainda sou um mundo de ruindade dentro de mim, com a minha carne, e o Espírito Santo habita em mim? O pastor passou a mensagem todinha dizendo que ele só habita em lugar santo, que ele é um Deus santo, não pode habitar com pecado. E como é que fica isso? Que contradição é esta? Isso é complicado. Mas é o seguinte: aos olhos de Deus, um crente é alguém que está oficialmente justificado. Ele está quites com a justiça divina. Ele foi declarado sem pecado. Ele é visto sem mancha. Deus então o declara formalmente como num tribunal: esse cidadão, aos meus olhos extremamente rigorosos de santidade e de pureza, esse cidadão não tem uma mancha. Que mágica é essa? Não é mágica, é o trabalho do sangue de Cristo na sua alma. É tão perfeito o sangue de Cristo, tão puro e tão poderoso o trabalho que o Espírito Santo faz em nós, na nossa conversão, que ele nos limpa, o sangue de Cristo nos limpa total e absolutamente de qualquer resquício de pecado. Então, quando Deus vê por um ângulo de julgamento, um ângulo de juiz, ele declara: não tem pecado neste cidadão, nesta pessoa, nesta mulher, nesta moça, nesse ancião, não tem pecado algum aos meus olhos,
de um juiz que vai determinar o destino desta alma aqui, porque Cristo revestiu essa pessoa de tal forma e lavou essa pessoa de tal forma que eu só vejo Cristo, o meu filho querido, na minha frente. Então, tanto quanto Cristo é aprovado aos meus olhos, essa pessoa que aceitou pela fé a salvação do meu filho Jesus Cristo tornou-se também santo. É por isso que o Espírito Santo vem habitar no crente, por este aspecto em que Deus não vê mais nada de pecado no crente. Mas há um segundo aspecto, esse é desgraçado, e vocês todos conhecem, é que a carne continua ainda nos dando trabalho. Deus não quis, na sua sabedoria, arrancar de nós toda a carne que nos tenta, a nossa mente com muita impureza ainda, e muitos resquícios de coisas passadas e ainda tentações presentes. Deus permitiu que ainda convivêssemos, mesmo já pelo aspecto de julgamento de Deus, puros e santos, a ponto de sermos considerados em condições de receber a habitação do Espírito Santo. Paralelamente a isto, há uma outra realidade que nos atrapalha, é daí onde vem a famosa guerra, a luta da carne contra o Espírito. Então, fecho parênteses quanto à explicação, como é que pode Deus habitar num crente, uma vez que ele ainda comete pecados. Esses pecados já estão perdoados pela justificação em Cristo. Então, o santuário de Deus não pode ter mancha. Se devemos evitar a contaminação do mundo, evite, talvez antes do que esta do mundo, a sua própria contaminação da sua própria carne. Cuidado, o pecado desonra o santuário que você é. Quarta e última consequência de sermos santuários de Deus: agrade menos a esta desgraçada desta carne. Agrade menos. Olha, o fato de nós sermos santuários de Deus é muito desagradável para a sua carne. O fato de você ser habitação do Espírito é muito ruim para o diabo, que influencia a nossa carne, tem contato direto com a nossa carne. É terrível. E o que puder fazer para estragar, ele vai fazer. E ele vai fazer influenciando a sua mente carnal, o aspecto carnal da sua pessoa. A carne, nunca se esqueça, é inimiga de Deus, quer agradar a si mesmo. Eu tenho observado uma criança de 4 anos de idade, de 10 frases que ela diz, em 9 tem o verbo quero. Eu não tinha observado tanto há alguns anos atrás, agora eu estou pasmo. Deve ter sido sempre assim, mas agora está me chamando a atenção. As crianças, eu quero, eu gosto, eu não quero. Observe você, pai, tio, avô, observe. O verbo está lá, isso é carne pura. Isso é o costume que nós temos desde crianças de agradar a nossa própria carne. Morte a esta carne, morte, sem pena, sem misericórdia, sufoca, mata a míngua esta carne, e aprenda a satisfazer o seu eu salvo, o seu eu espiritual, aquele crente que tem em você, que ama a Deus e quer agradar a Cristo, capricha nisso e procura encontrar prazeres neste rumo, porque há muitos desses prazeres, infelizmente, são quase que ou totalmente desconhecidos de muitos crentes. Sabe por quê? Porque não conseguem sufocar a carne, terminam contaminando o seu espírito, e bastante fracos espiritualmente, e Deus se fecha. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que é isto? Não apagueis o Espírito Santo. O que é isto? É agradar tanto a carne
que o Espírito Santo não quer operar naquele corpo, naquela mente, naquele crente. Ele se entristece, metaforicamente se apaga. Interessante, não há ideia de que ele se retira e que ele deixa de ser habitação do crente, não. Mas entendemos que esse entristecimento dele e esse apagar dele tem a ver com exercício do trabalho dele, influência dele na vida do crente, e ele então fica quieto demais. Que infeliz de crente este em que o Espírito Santo vê tanta carne atuando naquela vida, que se constrange, se entristece e deixa de atuar. Fica um hóspede muito mal acomodado. E você sendo um péssimo anfitrião. Que tristeza. Aprenda a negar a você mesmo os seus caprichos. Quero encerrar com 2 Coríntios 7:1, vou apenas ler e encerrar. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Leve mais a sério o fato de você ser habitação de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter um outro nível de cristianismo, outro nível de comunhão com Deus, outro nível de poder no Espírito Santo para dar testemunho, para ser sal, ser luz, glorificar a Deus nesta terra. E você que porventura não é crente, corra aos pés do Senhor Jesus Cristo e peça a Ele para lhe perdoar, lavar os seus pecados, para que você imediatamente, pela graça dele, também passe a ser habitação do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Edifica-nos, Senhor, com o que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.